Bom dia, pessoal aqui do Brasil. Boa noite aos amigos da colônia japonesa brasileira lá no Japão. Mais uma vez aí, muito obrigado. Estamos iniciando aí o Betinho na área com o Betinho Gol. Então, ao pessoal lá do Japão, né? Nihon no Brasil Jin Koroni Oyasumi Nasai Tomodachi. Watashi wa Beromari no Moto Preadeari. Matar Frontari no Betinho desse. Sou o Betinho, né? Joguei lá no Japão, joguei no Belmari, no Frontale, tive passagem no Palmeiras, Internacional, Cruzeiro aqui no Brasil. Eu tô com esse programa aí, né? Com essa pandemia aí, um amigo me convidou do Japão aqui, o Milton, e nós estamos aí agora incrementando, né? Antes era só eu com as paredes, né? E agora com convidados. E hoje eu tenho dois convidados, assim, muito especiais, né? Um jogador de futebol e um irmão que o futebol me proporcionou, que hoje é treinador de futebol, que é o Sérgio Soares, e o jogador, o Richarlison, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar junto aqui no Confiança, e o Sérgio Soares, nós jogamos junto também. Sejam bem-vindos aí aos dois, né? Muito obrigado aí pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo legal. O Sérgio Soares já trabalhou com o Richarlison, né? Nós vamos pressionar ele um pouquinho aí depois. Então, por hierarquia, né, Richarlison? Vamos começar com daí de cima, né? Sérgio, bom dia. Obrigado aí pela presença, garoto. Bom dia, Beto. Obrigado pelo convite. É uma satisfação. Komboa, o pessoal lá do Japão, Richard Komboa, meu garoto. É um prazer em revê-lo. A resenha vai ser boa. Vamos dar uma pressão do Richardson. E aí, Richardson, vamos aí. Bom dia para vocês aí, né, no Brasil. Boa noite. Cambauá, né, Sérgio? Isso aí. O Betinho já anunciou a live, já gastando o japonês. Tô até com medo dele agora, né? Ele pediu para eu falar aqui alguma coisa. Não, mas o prazer é todo meu estar falando com vocês, os dois caras que eu admiro e respeito muito. Então, prazer é meu. O Betinho falou que me pediu, era um com extremo prazer e alegria que eu participo. Legal. Assim, Richarlison, eu queria saber mais de você. Primeiro, a sua carreira aqui no Brasil, né? Você começou, acho que no América, né? Se eu não me engano. Isso. E aí, isso aí. Mas fala um pouquinho antes disso. Você lá criança, da onde que você é? E assim, o seu início no futebol. Bom, primeiro eu nasci em Natal, capital, mas fui criado no interior, em São José do Ipibu, a região metropolitana do Rio Grande do Norte, dá uns 32 quilômetros da capital. E aí tudo foi acontecendo naturalmente, né? Eu sempre tive a paixão por futebol, meu pai gostava de jogar, não chegou a ser atleta profissional, mas foi atleta amador também. Então me incentivou, minha mãe e meu pai sempre me incentivaram, toda a minha família me incentivaram, e aí foi acontecendo aos poucos. Eu comecei no América de Natal, como o senhor frisou aí, fui a primeira vez com 13 anos para a escolinha, né? Só que foi engraçada a história, porque meu pai, eu saí do interior para ir para a escolinha que era já mais próxima da capital, só que era a primeira vez que eu tinha ido e tinha que ser pago inscrição da escolinha e compra de uniforme. E meu pai foi comigo, a gente fez a compra do uniforme, fez a inscrição, pagou a primeira mensalidade e eu treinei só um dia na escolinha. E quando eu cheguei na escolinha, treinei, por coincidência, assim, coisa de Deus mesmo, o treinador do Sub-15 estava assistindo o treino, que era logo depois era um pouco mais tarde a escolinha, o Sub-15 na época treinava um pouquinho antes. E aí eu tava treinando no campo, aí ele me chamou de lado e falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 13 anos. E aí ele chamou meu pai, conversou com meu pai, e a partir daquele dia eu já não participava mais da escolinha. Eu me destaquei no treinamento já, e ele já me ingressou nos atletas que eram federados pelo clube, já que era na categoria sub-15.
E aí tudo foi acontecendo muito natural, né? Eu fui crescendo dentro do clube, fui subindo de Você lembra? categoria até chegar ao profissional. Você lembra o nome dele, desse treinador? Lembro. Ele tá lá no América, eu não sei se ele tá agora, mas eu fui ano passado nas férias, ano retrasado que eu encontrei com ele, que eu tava no Ceará ainda. E eu fui lá fazer uma visita lá e ele tava lá, o Severinho. Severinho. E aí ele foi meu primeiro treinador, meu primeiro treinador na época que me puxou da escolinha direto para o Sub-15. É lógico que depois, nesse meio do caminho aí, até chegar ao profissional, tem algumas outras passagens também. Tem algumas histórias, né? Até chegar... Eu sempre fui jogando um pouco mais novo que a categoria, assim. Quando eu tinha 13, eu já fui para o Sub-15. Quando eu tinha 15, eu já jogava no juvenil, que era o Sub-17, né? Então, aí, quando chegou na época de assinar meu primeiro contrato, surgiu a oportunidade de eu ir para São Paulo. E eu acabei ficando um ano lá no Brasilis, ali no Oscar, né? No CT do Oscar, lá em Águas de Lindóia. Fiquei um ano lá. E depois acabei voltando. Lá acabou que não jogou a Taça São Paulo naquele ano. E acabei tendo que retornar. E aí eu retornei e o próprio Severo me chamou de volta. Eu acabei voltando para o América já na porta do profissional ali, né? Com 17 para 18 anos. E aí depois foi assim também. Eu acabei jogando o campeonato, a gente foi vice-campeão na época e acabei subindo para o profissional. Legal. Isso com quantos anos e qual a sua posição, né? Que alguns não sabem. Quando você iniciou, qual era a sua posição? Quando eu iniciei, era era muito normal jogar naquele quadrado, né? 2 volantes e 2 meias, né? Já se jogava com meia direita e o meia esquerda. E aí eu jogava nessa função mais na frente, como meia direita, no quadrado na frente, né? E aí eu acabei... hoje eu sou volante, né? E acabei me tornando volante nessa trajetória, porque assim, eu cheguei no infantil como meia. Nos primeiros jogos acabei, assim, eu era mais novo que os meninos, e eu ia no banco, eu sempre era o cara que compunha o elenco, assim, né? E aí, do nada, os volantes machucaram. E os volantes machucaram, né, num determinado jogo lá, e o treinador me chamou e perguntou: Chato, será que não dá para você fazer um cara mais atrás um pouco, para a gente tá precisando, um cara que chegue de frente e tal? E eu fui, nunca mais voltei para minha posição de origem, virei dali para diante, nunca mais joguei de meia, só virei volante mesmo. Mas o volante meio ofensivo, né? O volante com qualidade para sair jogando, né? Eu acho que é até por isso que eu tenho uma certa facilidade assim para chegar um pouco mais na frente, né? Porque minha primeira característica era essa, de jogar um pouco mais na frente, né? Como eu fui recuado um pouquinho para trás, aí ficou mais simples para mim, até pela condição física também de conseguir fazer essa função. Então, para mim, não tinha dificuldade de jogar nem na frente nem atrás. Então, e graças a Deus eu fui evoluindo de acordo com os jogos, com os treinamentos, e graças a Deus deu certo. Sérgio, você, né, eu sei bem a sua história, né, nós vivenciamos muito junto, mas fala aí do seu início, né, tem muita gente que não sabe lá, né. Eu sou mais ou menos parecido com o Richardson, assim, né. Eu comecei a jogar futebol num clube com 15 anos, né, mas a minha história começa no período com o Beto mesmo, né? O Betinho, nós nos conhecemos no Tipicar, em São Bernardo do Campo, num campeonato que tinha aqui de amador, que é o campeonato do DEF. E foi ali que eu conheci o Beto em 82, né, jogando esse campeonato. Depois eu já fui para o Juventus, né? E continuei jogando no Tipicar, que é um campeonato paralelo. E com 15 anos entrei no infantil do Juventus. Com 18 anos eu já estava na seleção brasileira, inclusive está aqui atrás ali uma camisa da seleção sub-20 e da seleção paulista, e subi para o profissional. E aí, sempre junto com o Betinho, a gente sempre caminhando junto desde então, do sub-20. Cheguei no profissional, no final do ano a gente ficou no banco do profissional em 85, no ano seguinte já subimos direto.
né? E foi quando eu tive na seleção e voltei para o profissional. Fiquei no Juventus até 92. 92 eu fui para o Al Hilal da Arábia Saudita, fiquei lá por 2 anos e meio. Voltei para o Brasil, passei pelo Guarani, pelo Palmeiras. Depois do Palmeiras eu fui para o Japão. Eu joguei no Kyoto Purposanga, né? O clube aí pertinho do... Não é pertinho do Richardson, não, né? Porque a região de Osaka... É oposto, é oposto. Né? O Richardson está lá para baixo, onde balança mais. E, Sérgio, nesse meio do caminho aí, né? Igual o Richardson falou, né? Do Severino, foi um cara que ajudou ele. Quem é que você tem aí lá atrás? Cara, eu tive um cara que me ensinou muito antes de entrar num clube de futebol, que foi o Wade, que eu até tenho uma foto aqui na minha varanda dele, que era o time do bairro lá, né? Que a gente foi jogar o DF, inclusive caiu na chave do Tipicar. O Wade foi o cara que me ensinou os primeiros movimentos do futebol, né? De se posicionar, de ponto futuro, de bater na bola de 3 dedos, né? Então o Wade foi um cara que me deu uma noção, né, daquilo que precisa se fazer dentro do futebol. Ele foi um atleta amador, né, da história dele, e ele tinha a molecada aqui, ele ensinava, e eu pude ver que ele ensinava corretamente, porque depois eu fui para o Juventus, né, e aí eu tenho o Borracha como minha referência, o cara que me ajudou muito, né, foi ele que me levou, e a gente tinha treinos de fundamentos, que era com o Tara. Esses treinos de fundamentos eu já fazia a várzea, né, com o Wade fazendo. Então eu vi que ele me deu os primeiros passos ali com 12, 13 anos do que precisava fazer no futebol. Quando eu estava no Sub-16, no Juventus, que tinha o Tara que só fazia treino de fundamento, eu sabia já fazer tudo aquilo que ele estava aprimorando, que a gente tem que ir aprimorando, mas eu já sabia todos os movimentos, porque o Ed foi um cara que me ajudou muito nesse sentido com 12, 13 anos. Então eu tenho o Borracha, que é um cara, né, espetacular, porque foi meu treinador no infantil, meu treinador no Sub-20, e a gente tem uma relação de muita amizade, fui padrinho de casamento dele, o Beto também foi, né, Beto? Só que o Beto não deu... então, eu tenho uma relação, então o Borracha é um cara que, na base, foi um cara fundamental para mim. Agora, eu tenho 2 caras que são referências para mim no profissional. Um é o Candinho, que me subiu para o time de cima, assim, pela maneira que o Candinho trata o jogador, né, da igualdade, né, isso é uma coisa que eu trouxe comigo como treinador, tratar todo mundo igual, seja as feras, seja, né, os meninos que estão subindo, tem igualdade nesse tratamento. Então o Candinho é um cara que é a minha referência, falo com ele até hoje. Eu até sou muito suspeito, bem suspeito de falar dele, que ele é meu padrinho de casamento, né, um cara espetacular. E o Vanderlei é a minha referência de jogo, de trabalho tático, né, de percepção de ambiente, né? Então eu tenho 2 caras que são referências, que é o Candinho e o Vanderlei. São pessoas que me inspiram, sim, como treinador. Lógico que eu tenho o meu jeito, mas essas 2 pessoas são pessoas importantíssimas na minha carreira no quesito profissional. E de base, não tenho dúvida nenhuma, que é o Borracha. Então, essa trinca aí que eu tenho como referência. Não, legal, porque assim, todos nós, né, começamos de alguma maneira, né? O sonho lá atrás de ser jogador profissional desde os 8, 10 anos, né? E se não fosse algumas pessoas que passaram nas nossas vidas, talvez a gente não conseguiria ter o sucesso que nós tivemos. Eu e o Sérgio, no caso, hoje já encerramos, e o Richardson está encaminhando, né, a carreira dele ainda. Eu também tenho uma pessoa que é o Jorge Português, é lá de Diadema e São Bernardo, né, que é divisa uma da outra ali. Também, quando criança lá, jogos de rua que tinha, aí tinha o Brejaúva lá, era 7 na linha, 1 no gol, um campo pequenininho, aí depois fomos pro campo, né, só que aquela coisa, era só paixão, né, ele só tinha paixão, ensinamento, nada. Ele colocava alguém para ser treinador, mas ele que ia recolhendo os jogadores todos, né, sair aqui e ali para montar o time. Esse cara foi muito importante, sim, na minha vida também. E aí o Sérgio fala, depois a história no Juventus, nossa, foi parecida. Os mesmos treinadores, né? O Borracha na época de juniores, né? E depois o Candinho no profissional. Aí depois eu acabei saindo e rodando, né?
Mas eu falo, né? A gente tem que sempre estar lembrando dessas pessoas, né? Porque passa-se anos, mas se não tivesse essas pessoas passadas nas nossas vidas, como o Sérgio hoje tem um comportamento dele, né? Da vivência com o Candinho. Eu também sou um cara assim muito tranquilo, penso muito no próximo, né? E assim como eu fui ajudado lá atrás, eu também quero de alguma maneira retribuir, né? Então eu acho isso muito importante, o reconhecimento dessas pessoas. Mas, Richarlison, aí você chega no América, profissionaliza, e aí você estava com quantos anos aí? Eu tava com. Tinha recém feito 18 anos já, né? Foi até um momento meio que complicado, assim, porque no momento eu tava meio que pensando já em meio que parar de jogar, assim, no momento, porque eu tinha ido pro esporte em Recife e tinha sido aprovado, fui de avaliação, tinha sido aprovado. E nesse meio termo, no meu primeiro amistoso, eu acabei tendo uma dividida com um cara lá e acabei machucando meu joelho, tendo uma lesão no joelho, assim, de ligamento colateral medial. E lá no esporte, na época, não tinha estrutura adequada de tratamento, né? E aí eu lembro que eu liguei para minha mãe de madrugada, assim, de umas 10 horas da noite. Falei, mãe, ó, não vai dar não para eu ficar aqui não, que não tá, não tem, eu não tô vendo que não vou ter como me recuperar aqui, né? Não tô tendo suporte adequado. Aí eu me lembro que eu fui embora escondido do esporte na época. Comprei a minha passagem via internet, assim, saí de 11h30, peguei o ônibus meia-noite, saindo de Recife de volta para Natal. Cheguei em Natal 4 horas da manhã lá, e no outro dia de manhã o cara que tinha me levado me ligou, você foi embora, e deu maior confusão que eu fui embora. Ele falou até com a minha mãe na época, eu falei, ó, não tem nada a ver com isso, minha mãe me mandou eu ir, eu fui embora. Aí acabou que eu voltei lesionado, né, nessa situação assim, e aí foi o Severinho novamente que falou, não, Richard, aqui a porta tá aberta para você, quando você quiser, você pode vir para cá. E aí eu acabei voltando, fazendo toda a minha recuperação lá, acabei me recuperando. E aí joguei o campeonato e acabei subindo pro profissional. Aí fiz meu primeiro contrato. E aí, do nada, assim, foi tudo acontecendo muito rápido, né? Aí eu de quase quase ter que parar, eu já estava no profissional treinando. Então foi muito rápido, assim, questão de meses. E aí foi tudo muito rápido. Acabei já na sequência, o América estava com uma situação financeira ruim, estava brigando para não cair em 2010, que eu já estava no profissional. E aí eu acabei fazendo alguns jogos na Série B, né? Alguns de volante e outros entrando como lateral direito. Ali o Dado Cavalcante era o treinador na época do América e me perguntou, falou, não dá para você jogar de lateral? Eu falei, eu jogo em qualquer lugar que você me colocar aqui, eu jogo, não tem problema nenhum. Aí eu acabei jogando, e aí foi nesse tempo. Eu tinha feito um contrato de 1 ano, né? Tinha feito no final de 2009 até final de 2010, e aí nesse meio tempo aí eu acabei jogando já a Série B 2010, e aí já comecei a ter algumas sondagens de outros clubes maiores, só que eu tava jogando de lateral direito, e eu não, assim, eu já joguei até no Ceará depois de lateral direito, assim, mas não é uma função tão simples de se fazer assim, né? Aí na época eu tive sondagem do Grêmio e tal, até para ir como lateral, só que foi o que me valorizou, assim, porque aí o presidente viu que eu estava com um potencial legal e acabei renovando meu contrato por 2 anos. E eu falei, pô, eu já estava de quase ter que parar de jogar para renovar meu contrato mais 2 anos. Eu falei, pô, agora eu sou jogador, né? Agora eu vou assinar meu contrato aqui e vamos ver o que acontece. E aí, nesse meio tempo, eu renovei o contrato, acabei permanecendo no América, por coincidência também, ou coisas de Deus, o gerente de futebol na minha época de base, que me acompanhou desde o juvenil até os juniores, tinha se tornado presidente do América nesse ano. E ele me conhecia, era um cara que me conhecia, que conhecia minha mãe, conhecia meu pai por ir nos jogos, assim.
e ele gostava muito de mim, então ele fez um contrato bom na época para mim, sabe? Assim, ele falou, não, vamos renovar o contrato dele, 2 anos, vamos dar um saláriozinho legal para ele. E aí eu falei, pô, para mim foi ótimo. E aí, só que no ano seguinte, 2011, eu não tive muita chance de jogar, acabei ficando o ano todo no América, mas não perdi meio que muito espaço, porque mudou os treinadores, e entra o que o Sérgio falou aí, que às vezes o treinador chega e tem um período muito curto, né? Tem que ganhar o jogo, e ele acaba não tendo espaço nem tempo para observar os jogadores que tem no elenco, né? E eu tava lá e eu não tive chance de jogar durante, assim, porque era muita coisa, era um turbilhão, era muita coisa acontecendo, era até difícil pro treinador ter que observar tudo isso, mas eu acabei não jogando, e aí fiquei o ano 2011 todo lá, e aí quando foi em 2012, foi que eu realmente falei, não, a partir de 2012 agora eu vou ter que sair, vou ter que jogar em algum lugar. E aí, desculpa, fiquei 2012 até o final, só que eu tive poucas chances também. E aí, quando foi para iniciar 2013, eu falei, não, a partir de 2013 eu tenho que ir para um clube que eu tenha que ter alguma sequência. E na minha visão, na época, eu achava que eu tinha potencial, não de ser titular ou coisa do tipo, mas eu achava que eu tinha potencial de estar pelo menos figurando entre os relacionados, tendo alguma chance de entrar em alguns jogos, e eu não estava tendo nenhum tipo de chance, né? E foi o momento que eu decidi, falei, não, a partir de agora eu vou ter que buscar outra situação para mim, e foi aí quando surgiu a primeira oportunidade de ir para o Confiança. Acabei pedindo minha rescisão para o presidente do América no final de 2012, fiz um acordo com ele, e aí eu já fui para o Confiança, já logo rescindi o contrato. Como Confiança não tinha calendário, tinha que classificar para a Série D, e para mim foi bom também na época, porque eu rescindi no final do ano, novembro, mas aí em dezembro eu já apresentei lá no Confiança para começar a temporada de 2013, né? E aí as coisas foram acontecendo natural, acabei saindo depois do Confiança, e foi quando eu retornei, que aí foi com o Betinho já no comando. Tive o prazer de conhecer lá, e as coisas foram tudo acontecendo ao natural, com o trabalho, com as vitórias, foram tudo acontecendo, e depois eu acabei saindo, indo para o Ceará, e aí foi tudo galgando, graças a Deus, foi tudo indo bem. Não, legal. Só deixa eu dar um alôzinho aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, e já agradeço. Ô, Sérgio, o pessoal do Verdão Show lá, o Flávio e os amigos estão aí acompanhando a gente. De última hora, mandei lá para ele e falei, ó, o Sérgio vai participar, né? Então o pessoal tá aí entrando, dando bom dia e tal. O Robertinho, que ele e a Mika, né? São um casal sensacional lá no Japão. Cantam assim, tem uma parceria linda, né? São casados e dão shows, né? Eu fazia de terça-feira essas lives, né? Eu antecedia eles, né? Aliás, minto, eu era depois deles. Eu falava, era brincadeira, né? Os deles, porra, eles davam um show, depois eu ia para falar com as paredes, né? Passava vergonha, né? Mas eles também estão aí presentes, brigadão, Robertinho. Maurício também entrou, Luzia, muito obrigado aí pela participação, mandem algumas mensagens aí, para a gente estar aqui interagindo aqui com o pessoal. Lincoln, se tiver mais alguns nomes também aí que eu não falei, por favor, coloca para a gente tá falando aí desse pessoal. Então, eu gostaria. Ô, Sérgio, né, igual o Richards, essa trajetória aí, depois eu vou voltar com ele um pouquinho mais atrás. Você também, né? O salto que deu num período curto, né? É verdade, né? A partir do momento que eu fui pro Hilal, né, em 92, ali assim, foi uma mudança significativa, né, dentro da minha carreira, porque quando eu saí do Hilal, onde eu fui ídolo, né, isso foi um momento que todo mundo pergunta do meu momento, qual é o meu melhor momento? Todo mundo acha que é quando eu tive no Palmeiras, né, e não, meu melhor momento da minha carreira foi quando eu tive no Hilal, né, por 2 anos e meio, disputando vários títulos, né, sendo considerado o melhor estrangeiro nas 2 temporadas que lá estive, com possibilidade de disputar a Copa do Mundo, que eles queriam me naturalizar árabe, só que naquela época, se você tivesse jogado na seleção, em qualquer seleção, você não poderia mais se naturalizar, então eu já tinha jogado na seleção sub-20, então não foi possível se naturalizar para jogar a Copa de 94, porque se não tivesse acontecido,
Já tinha uma Copa no currículo. O esporte era Carábia, mas já tinha uma Copa no currículo, né? Então, ali foi o grande salto. Foi a minha ida para o Hilal, na Arábia, em 92. Depois eu tive a oportunidade de ir para o Japão. Até depois eu quero fazer uma pergunta para o Richard. Porque quando eu fui para o Japão, eu conheci muito do Japão por causa de você, que a gente falava muito, né? A gente conversava bastante, e eu conheci o Japão por causa de você, já sabia algumas coisas. E a minha pergunta para o Richard é, quando ele foi para o Japão, o que ele conhecia do Japão antes de ir para lá? Porque eu tinha uma noção, por causa do Betinho. E você, tinha alguma noção do Japão? Não, a princípio eu tinha. Eu vi o Betinho, é uma história engraçada. A gente foi jogar um amistoso no Bahia e era o Sérgio, não era o treinador do Bahia? Era o Sérgio. Era o Sérgio. A gente foi jogar, eu tava no Confiança. O Betinho me colocou um vídeo na volta que era uns 70 gols ele fazendo aqui no Japão. Não acabava, você dormia, acordava e tava passando gol, ele finalizando aqui no Japão. E aí depois a gente acabou falando algumas vezes assim sobre o Japão, né? Coisa rápida. E também quando eu trabalhei com o senhor no Ceará, o senhor falava às vezes da dinâmica de jogo, né? Sempre frisava, dinâmica de jogo. Às vezes, para evoluir, a gente tem que estar com dinâmica, porque o futebol requer isso. E quando a gente tinha essa conversa, eu sempre fui muito de escutar, assim, de tentar absorver sempre as informações de todos os treinadores que eu trabalhei, né? E quando eu escutava isso do senhor, eu pensava, pô, será que é essa. Mas, pô, eu vou me esforçar para melhorar. Mas será que é essa dinâmica toda? E quando eu cheguei aqui, eu realmente vi que era essa dinâmica do futebol, aquela intensidade alta, com qualidade técnica, os campos, um padrão excelente no gramado, mas todos molhados e a bola muito rápida. E por ser volante, a gente joga numa área do campo perigosa, porque se você erra um domínio, erra um primeiro passe ali, o cara vai roubar e vai sair na cara do seu gol, né? Então eu acho que eu consegui, talvez até por essas conversas e até pelo meu estilo de jogo, assim, eu consegui me adaptar muito rápido a isso, porque assim, e logo no meu primeiro jogo aqui no Japão, assim, eu joguei naquela função que eu tinha trabalhado com o senhor de primeiro, né? Era 4-1, 4-1 e eu joguei de primeiro. Então, assim, é muita dinâmica, tudo, mas eu já estava acostumado a fazer, né? Era o que eu fazia no dia a dia no Ceará, era com muita intensidade, com muita dedicação. Então, para mim, não foi um... Assim, é claro que o futebol muda, fica mais veloz, é mais veloz que o brasileiro, mas, assim, de adaptação foi simples para mim, porque eu estava acostumado a fazer a função. E assim, como eu escutava muito se falando, pô, tem que estar... se você não tiver bem fisicamente, não tiver com confiança, não vai conseguir jogar. Então, eu sempre frisava isso, pô, tem que estar com confiança, tem que estar bem fisicamente. Então, estando bem fisicamente, as coisas vão acontecendo e, graças a Deus, aqui as coisas caminharam e eu consegui... com pequenas conversas com o Sérgio e com o Betinho, eu consegui ver que era a realidade, entendeu? Legal. Isso é bom, né, Beto? Só completando, isso é bom porque você teve 2 treinadores que trabalharam no Japão, né? Então, você foi um cara que foi muito inteligente nesse sentido, né, Richard? Porque você conseguiu absorver, quando você chegou, remeteu tudo aquilo que a gente vinha falando. Falou, é verdade, o cara tá falando, é isso aí mesmo. E você já tava... Comigo era certeza que você já fazia, né? Porque chato do jeito que eu era, cobrando do jeito que eu cobrava, tem que fazer, né? Então, fez um bem danado para você, né, meu? Quando eu escutava, assim, quando eu cheguei aqui, foi meio que, assim, os primeiros treinos, assim, sempre é uma adaptação diferente, né? Um novo país, uma nova cultura, outros jogadores, mas aí depois, com o passar das semanas, foi ficando cada dia mais tranquilo, né? E até quando eu acertei quando eu estava prestes a acertar, eu não liguei pro Sérgio na época, eu não lembro se eu tinha o telefone ou tinha trocado, mas pro Betinho eu liguei, pô, professor, surgiu a oportunidade de eu ir pro Japão, o que o senhor acha? Ele falou, não, vai, que vai ser bom. E aí eu falei, então tá dito, então eu vou. Legal. Hoje tem jogador brasileiro junto com você? Tem o Cristiano, atacante, que tá aqui há
há várias temporadas, acho que é a oitava temporada dele no Japão já, né? Já tem uma história grande aqui. Aqui no Rei Sol é a 6ª temporada dele já. Aí tem o Júnior Santos, que estava no Fortaleza aí o ano passado. Tem o Matheus Sávio, que é da base do Flamengo, estava no CSA. Acho que é esse, é nós 4, e tem mais um estrangeiro que é o queniano, o Mika, né? Centroavante. E aí são nós brasileiros e o Mika. Inclusive, o Mika é o que fez os 2 gols no último jogo, ou fez o gol de pênalti? Ganhou do Belmari, brincadeira, hein? Pô, tinha que ganhar, a pressão tava grande. Não, mas legal. Assim, Charles, igual o Sérgio falou, né? Você comentou da intensidade, você é um cara inteligente. Aí só vou lembrar uma passagem em 2014, né? Que você retorna em 2014, né? Ou é 2015, isso, por confiança? Isso, 2014. 2014, né? Aí você retorna, você chega já durante a competição, né? Próximo ali do final do estadual. Eu estou jogando com o Josivan de primeiro volante, tecnicamente limitado, mas de boa marcação, né? O Richarlison com muita qualidade técnica, mas eu não conhecia o Richarlison. Ele retornou porque o presidente falou do nome dele. Eu falei, vocês confiam no jogador, traz. Aí o Richarlison está ali treinando, só que não como eu gostaria. Eu precisava do Richarlison mais, né? Tanto é que ele era reserva. Na final do campeonato de 2014, o Richarlison é reserva. Ele até entra, né? Porque o Josivan acaba se machucando, né? Isso. Aí você entra. Aí nós somos campeões e vamos para a Série B. Só que nós tivemos um período de preparação, né? Tivemos 35 dias. Foi e aí o Richarlison, né? Exatamente. Aí nessa, o Richarlison aí, eu acho que aí ele entende, né? Porra, eu preciso trabalhar para poder jogar com esse cara, né? E foi o que ele fez. Foi a realidade mesmo. Eu falei, pode falar em cima disso. Não posso ficar no banco aqui não, né? Eu tenho que jogar aqui. Eu tenho que trabalhar para jogar. E foi isso que aconteceu, é verdade. E aí o Richarlison, com o trabalho e a qualidade dele, aí passa a jogar. E nós tem um acesso, né? Aí no ano seguinte a gente bate com o bicampeonato, né? E aí surge a situação do Ceará, né? Isso foi, na verdade, professor, a gente quase consegue o acesso, né, contra o Londrina. Isso. Então, nós tivemos um acesso da D para C, né? E depois, verdade. E bateu na trave o acesso para a Série B na época, lá por causa de um gol que a gente não conseguiu fazer no jogo em casa, que a gente martelou e não conseguimos fazer o gol. Mas faz parte. E aí depois surgiu a oportunidade de ir para o Ceará em 2016. E aí foi quando eu conheci o Sérgio já depois do estadual, ali num período conturbado, né, Sérgio, lá do Ceará, num momento complicado. Mas depois tudo foi clareando. Infelizmente também não conseguimos o acesso em 2016, mas isso aí entra N motivos que nem adianta comentar, né? Assim, que a gente, se tivesse uma explicação, a gente teria feito no momento da competição. Se tivesse algum detalhe que a gente tivesse mudado para conseguir esse acesso, tenho certeza que todo mundo faria. Mas aí é coisa da bola, infelizmente acontece. Aí só um detalhe, né? Você sai de um cara tranquilo e pega um cara também tranquilíssimo, né? Mas não, o Sérgio, minha esposa que dava risada com ele. Minha esposa dava risada uma vez com ele, não sei se ele vai lembrar dessa história. A gente ia jogar contra o Bragantino e eu peguei uma virose, professor Betinho. Eu peguei uma virose, assim, minha garganta fechou, fiquei com febre, acabei não indo pro jogo. E aí recuperei, passei uns 4 dias, assim, e aí o Sérgio morava no mesmo condomínio que eu, lá em Fortaleza. E a gente tá descendo o elevador, e aí tava minha esposa e minha mãe na época, eu não tinha filho ainda, né? Aí tava minha esposa e minha mãe, e aí a gente tá descendo, aí o Sérgio, eu morava mais em cima, o Sérgio morava embaixo. E a gente pegou o elevador, começou a descer, parou no andar e entrou o Sérgio. Ele... E aí, meu filho, como é que você tá? Aí eu falei, tô bem, professor, tô melhor. Ele, tá bem ou não tá?
Aí minha esposa olhou assim pra ele, olhou pra mim assim e falou: o homem é bravo mesmo. Eu falei: é nada, ele é assim, é o jeitão dele mesmo. Eu Mas lembro, Sérgio, coração, não tenho o que falar do Sérgio. Assim, eu sou suspeito para falar também, porque assim, o Sérgio chegou lá num momento muito conturbado, né, do clube lá, e já tinha uma história grande dentro do Ceará, e chegou para arrumar a casa, e a gente arrumou de uma forma que surpreendeu, acredito que não só eu, assim, que estava dentro do elenco, mas todo mundo, né, tanto internamente como externamente. A gente tava de um time que não foi nem para a final do estadual. Acabamos no primeiro turno da Série B vice-líder, a 1 ponto do Vasco, jogando não dando show, né? Mas jogando bem, produzindo, criando chance. Tinha jogo que a gente vencia que era 1-0, 2-0, mas que era para ser 4-5, que a gente não conseguia fazer. E da mesma forma que a gente jogava intensamente do meio para frente, a gente tinha muita consistência atrás também, né? Porque pouca gente lembra, mas eu sempre joguei mais como segundo volante, e com o Sérgio jogava só eu de volante. Você joga com a linha de 4 e um segundo volante que eu saía também, e era todo mundo para frente. E a gente fazia o primeiro turno que a gente fez lá, acho que até por isso a torcida tem meio que um pé atrás para saber o que aconteceu. Acha que aconteceu alguma coisa muito estranha, porque um time que vinha jogando o nível que a gente estava jogando, não, de repente parar de vencer do jeito que foi um momento complicado. Mas o Sérgio sabe falar melhor que eu aí. Todo mundo acha que aquele momento foi por causa da chegada do Ciel, né, Richard? Todo mundo acha que a chegada do Ciel atrapalhou, mas eu acho que foram coisas do futebol, né? Eu fui procurar alternativas até. Eu acho que uma das coisas que eu fui buscar foi passar o vídeo para vocês dos nossos jogos, para a gente corrigir, e isso a gente acabou corrigindo. Só que nosso time teve um declínio técnico, mas ele voltou a jogar bem, mas só que a gente não conseguia vencer. A gente empatou muito naquele período, né? E isso foi tirando a gente da zona de classificação. Eu me lembro que a gente jogou contra o Londrina lá, né? Que foi até, acho que a primeira vez que passou o vídeo. E a gente fez um jogo muito bom, e por uma bola que o cara foi cruzar na área, o Felipe Bachola virou, a bola acabou batendo na mão dele. O jogo estava tranquilo, que a gente estava voltando a vencer, a gente acabou empatando com um gol de pênalti. Então a gente estava muito... foi gol do Felipe Menezes. Gol do Felipe Menezes. Um golaço, né? Aí o time retomou, só que não conseguia vencer. E aí todo mundo... Até hoje eu participo de algumas lives aí com o pessoal lá de Fortaleza, e os caras falam: pô, professor, a chegada do Ciel foi que atrapalhou. Disse, o Ciel jogou um jogo ou do outro e ficava no banco, não abria a boca. Todo mundo acha que sempre você vai buscar, né, algo para poder justificar, né? Não tinha o que justificar naquilo. Aconteceu, teve um declínio mesmo, o técnico, né? O nosso time teve uma queda, e aí foi mudando, foi se ajeitando. Eu acho que a grande sacada foi essa do vídeo, que aí mostrou: ó, pô, Barraca, você tá mal posicionado aqui, ó, estamos errando aqui. Aí nós acertamos, o Barraca tá com uma dor no joelho absurda, né? Aí não falava nada, aí, meu filho, não dá para você, sai. Aí foi fazer exame, teve um problema, e aí as coisas foram ajeitando, e a gente demorou. O jogo que nós fizemos com o Criciúma lá, nós ganhamos de 3-2, lembra? Lembro. Aquele jogo foi um jogo importantíssimo, só que se tivesse mudado o jogo do Vila do sábado para o domingo, né, que a gente jogou terça-feira... Eu vi uma live, o senhor comentou esse então ali a diretoria também não fez esforço nenhum para mudar o jogo para sábado. Eu não falei isso, né? Mas não fez esforço nenhum para mudar esse jogo. Se muda o jogo e a gente ganha do Vila, a gente continuava vivo. Ficou muito claro, né? A gente, naquele jogo, fisicamente a gente estava destruído, ficou muito claro. O time estava tentando ir, e viu que não, e o Vila se aproveitou e acabou vencendo. Então, mas a chegada no Ceará lá em 16 foi uma chegada onde eu tive que ir conversar com o torcedor. Os caras estavam tudo lá no CT, pô. Os caras queriam conversar com o presidente, não sei o quê.
Daí Não, imagina, eu tinha acabado de chegar do Confiança, foi o momento que eu tinha começado a pegar sequência para jogar e ter sequência e a gente acabou sendo eliminado. Eu tive que sair pelas portas dos fundos do PV lá, pegar o carro, sair ao contrário por causa da torcida. A torcida queria matar todo mundo. Eu falava, meu Deus do céu. Logo agora que eu tô começando a jogar. Pessoal, deixa eu também aí, o Marcelo também está aí presente aí junto com a gente. Sérgio, a sua comadre está fazendo uma pergunta aí, futebol pós-pandemia. Mas deixa eu perguntar para o Richard, porque acho que o Richard, eles estão um passo à nossa frente, né? E vocês chegaram a jogar sem torcida e agora já tem um pouco de torcida, né, Richard? Fala aí dessa situação aí do Japão. Isso, a gente parou de jogar, né? A gente jogou pela Liga, pela J1, tinha jogado antes da parada dia 22 de fevereiro e só voltamos a jogar agora dia 4 de julho, né? Então foi bastante tempo que a gente ficou parado. Nesse período vocês treinavam ou não? Ou só ficou em casa? No primeiro mês que parou o campeonato, a gente continuou treinando normal no clube. Durante um mês, né? Aí quando foi no final de março, foi determinado o período de emergência aqui no Japão, e aí o clube, a gente parou de treinar no clube e a gente começou a fazer treinos online, né? Como 2 vezes por semana, juntava todo mundo na sala e fazia o treino online. E aí a gente foi levando esse período até o encerramento do estado de emergência, que foi dia 1º de junho. Dia 1º de junho acabou, dia 1º não, dia 31 do mês anterior, né? E dia 1º de junho a gente, dia 1º a gente acabou, a gente já foi liberado a voltar normal, a treinar, só que aí já foi separado, já com protocolos, né? Separado primeiro, treinamos uma semana com um grupo de 7 jogadores apenas, e dividido os horários, depois a gente treinamos com um grupo de 14, e aí depois de mais 2 semanas treinando com um grupo de 14, a gente voltou a treinar todo mundo junto, mas com muito protocolo assim de banho, né? A gente tinha, primeiro a gente tinha que tomar banho em casa e pegar o uniforme, já ir pronto, e acabou o treino, já vim embora para casa para se trocar em casa. E aí depois agora a gente já tá usando o nosso vestiário, mas com todo aquele protocolo de distância, com o pessoal, até que a gente tá fazendo muitos exames, né? Tá fazendo o exame a cada 2 semanas, 1 semana e meia mais ou menos, a gente faz exame para poder jogar. E aí a gente voltou a jogar dia 4 de julho sem público, jogamos 2 rodadas sem público, e na 3ª rodada já voltou o público limitado a 5.000 pessoas, com distância social, Vocês conhecem aqui o japonês, né? Eles cumprem muito à risca as regras. É até engraçado, porque no jogo não tem aquele calor do torcedor como aí no Brasil. Agora não pode estar gritando, fazendo alvoroço. Então, o único gesto do torcedor é aplaudir, todos de máscara, e aplaudir quando tem algum passe, alguma finalização, quando eles acham necessário, né? Então todos aplaudem, você escuta só o barulho dos aplausos, não escuta mais nada no estádio. Então, mas a gente voltou e foi bom voltar, né? Estava muito tempo sem jogar, e agora com o torcedor fica melhor, né? Aí fica com aquele clima de jogo mesmo. A gente, é claro que quando vale 3 pontos, a sensação é diferente de entrar em campo, tudo com uniforme de jogo, chuteira de jogo. A gente até brinca que às vezes quando bota a chuteira de jogo é outro ambiente, outro clima, né? Mas com o torcedor fica melhor, né? Com o estádio vazio não tem aquela sensação diferente. A atmosfera é outra. Eu queria fazer uma pergunta. Só bater palma já ajuda, né? Mas pode falar, Sérgio. Já ajuda. Como que vocês voltaram? Qual é a sua sensação técnica do jogo? Porque eu vejo que aqui no Brasil, né, o Campeonato Carioca foi um dos primeiros que voltou, né? E a gente viu
que teve realmente um nível técnico muito abaixo do que a gente está acostumado. E aí, no Japão, vocês voltaram a jogar, como é que tá? Como é que você enxerga o nível técnico? A falta de ritmo? A gente vai agora... A gente vai agora para a quinta rodada pós-pandemia, né? Assim, para a quinta rodada pós-pandemia. E é difícil, cara. Voltar realmente como você falou, você sente muito o nível da intensidade do jogo. Tem o ritmo de jogo que para quem às vezes não jogou, ou quando a gente fala, acha que é desculpa do atleta, mas não é desculpa. Tem o ritmo de jogo realmente, a intensidade, né? Então, acho que agora, já da última rodada, agora, eu particularmente falando de mim, assim, já estou me sentindo um pouco melhor, assim, fisicamente, com mais ritmo de jogo. Mas no segundo jogo é bem complicado, porque você vem num período inativo muito grande, né? E às vezes você está acostumado a jogar numa intensidade muito alta e você quer fazer, mas o seu corpo ficou um tempo inativo muito alto. Eu acho que até voltou no nosso primeiro jogo contra o Tóquio aqui, a gente até comentando com os brasileiros depois do jogo, a gente sentia que parecia que o jogo estava mais lento, sabe? Não estava naquela intensidade que a gente estava realmente acostumado aqui no Japão, até mesmo porque estava todo mundo voltando, né? Acho que agora, a partir da quinta, sexta rodada, vai estar todo mundo melhor fisicamente e o jogo vai ser melhor. Ô, Richard, aí também aderiram a 5 substituições ou não? Sim, 5 substituições com se eu não me engano, 3 paradas, né? 3 paradas, isso. Tá determinado isso. E o Nelsinho tem utilizado isso? O Nelsinho tem utilizado bastante essas 5? No último jogo aqui que a gente jogou contra o Shonan, o Belmari, seu ex-clube aqui, ele só fez 2. Tá confiando, tá todo mundo bem fisicamente. Ele perguntou a mim como é que tá, eu falei, não, tô. Legal. Isso uma coisa, Beto, eu acho que isso vai ser uma coisa que os treinadores têm que ir se adaptando também, tendo um entendimento. Eu não sei, numa live que eu participei aí, que eu acho que o treinador tem que fazer isso no treinamento, para ele começar a se adaptar, porque chega no jogo, o cara acaba esquecendo, fala, eu só tenho 3. Ele fez 2. No jogo do Yokohama aqui, ele fez 4 substituições e acabou esquecendo dessa realmente. Falou, não, quero fazer mais uma, mas aí avisaram. Falou, não, que acaba você esquecendo mesmo. Precisa começar a acostumar, porque nessa volta, né, você pode manter um bom nível, que é inferior, mas manter um bom nível, porque vai ter jogadores que vai estar num ritmo menor. E essa situação de 3 momentos do jogo só, né, que você pode parar, o intervalo não conta, igual o Flamengo no último jogo contra o Fluminense, é que o Rafinha meio que teve problema, senão ele só ia fazer 4 substituições, porque ele já tinha feito uma no início do segundo tempo, aí fez a outra, a entrada do Mikael, e aí ele só tinha uma opção para fazer 3 mudanças, né, e ele acabou só fazendo as 3 porque o Rafinha acabou. Mas isso é interessante mesmo, Sérgio, é bem lembrado de a gente no dia a dia do trabalho tá fazendo para poder, também automaticamente os jogadores, né, que vão estar entrando, né, acho que isso é importante. Ô, Richard, uma situação... Aqui tem o protocolo também, não sei como é que vai ser aí no Brasil, mas de hidratação, né, que é aquilo de alguém cair no campo, você pegar a garrafinha do massagista, tomar, isso não pode mais fazer, né? Então aqui tá parando a cada 22,5. Até o preparador físico nosso brinca agora. Agora nós não temos mais 2 tempos de 45. Nós temos 4 de 22,5. Que é a cada 22,5 para, hidrata e volta de novo. Aqui também tá sendo assim. Aqui também. E, Richard, nós temos uma situação um pouco parecida, né? Você foi para o Japão, deixou a família, né, a esposa em casa, né? Porque estava para nascer o nenê. Eu um pouco diferente, eu vou, né? Tenho uma filha de 1 ano, aí eu passo 1 ano lá.
Aí no ano seguinte, minha esposa fica grávida, volta para o Brasil, eu volto depois, né, que tem a Copa do Imperador, que é sempre em dezembro, volto depois, aí eu volto em janeiro para trabalhar, janeiro, fevereiro, só que meu filho nasceria só em março, né, que acabou nascendo em março o Matheus. E aí eu só tenho a oportunidade de vê-lo pela primeira vez 3 meses depois, que num jogo eu quebro o nariz, eu ia ficar 2 semanas parada e eu pedi para eles, eu fui até o Brasil para conhecer meu filho e trazer junto, né? Conta a sua história aí. A minha é parecida também, por coincidência, o meu também é Matheus, né? A minha foi parecida, assim, foi no momento, acho que eu estava num momento muito bom no Ceará, né? A gente tinha acabado de livrar o clube do rebaixamento lá, numa ascensão muito boa. E aí foi uma decisão difícil na época, né? Até eu liguei para inclusive liguei pro senhor aí, pro professor Betinho para conversar. Porque era um momento difícil, assim, para tomar a decisão, porque, assim, depois que a gente casou, a gravidez da minha esposa foi planejada, né? A gente planejou tudo certinho para ela poder engravidar. E quando surgiu a oportunidade de vir para o Japão, ela já estava com 7 meses e meio, mais ou menos assim, não podia vir junto, né? Até porque já estava fazendo todo o acompanhamento no Brasil, não tinha médico aqui, eu não sabia como que era trazer a minha esposa grávida para cá. Então a decisão foi difícil no momento assim para tomar. E aí depois a gente conversou, achou melhor tomar a decisão de vir, né? E aí eu vim e meu filho acabou nascendo. Eu vim em janeiro e meu filho acabou nascendo em fevereiro, né? Um mês depois ele nasceu, dia 17 de fevereiro, acabou nascendo. Eu assisti todo o parto. Aí tem o fator tecnologia, que não tinha na época, o que ajuda, né? Porque aí eu consegui assistir pela internet, consegui assistir o nascimento dele, mas eu só fui conhecer ele mesmo. Fiquei 4 meses aqui sozinho, né? Ele nasceu e quando fez 2 meses, aí o médico liberou, ele veio com 2 meses e 15 dias, mais ou menos, para o Japão, e eu conheci ele no aeroporto. Então foi uma coisa única, assim, uma história legal, mas é difícil, né? Porque meu primeiro filho, quem é pai sabe que é difícil ficar longe do filho, e o primeiro ainda, né? Planejado do jeito que foi, mas foi por uma boa causa. Acho que não só eu, mas eu, se perguntar para minha esposa, eu acredito que ela vai responder a mesma coisa, que a gente faria tudo novamente da mesma forma que foi feito, porque foi tudo planejado direitinho. Conseguimos. Meu filho hoje está com saúde, tá bem. Eu tô num momento bom aqui no Japão, tá todo mundo adaptado aqui, ela gosta. Então acho que foi por uma boa causa, foi uma dificuldade, mas é uma história benéfica, e não só para que eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou contar e meu filho vai dar risada, né? Falar assim, meu pai é bobão, tava chorando lá de saudade. Mas é assim mesmo, né? Não, mas o bom é esse tipo de situação, né? São histórias que a gente vai ter para contar, mas requer alguns sacrifícios, né? Para que você no futuro tenha uma condição boa, né? Para que, principalmente para ele, para sua família, né? Então, os sacrifícios têm que acontecer. Sérgio também esteve no Japão, né, Sérgio? Fala algumas passagens de lá. Enquanto atleta, né, o Caio e o Vitor eram pequenos, foram comigo, né? Não tenho essa questão de filho, né? Quando eu fui para a Arábia também, os dois foram comigo. Né? No Japão, eu lembro que eu falava da questão de segurança, né? O Caio e o Vitor eram pequenininho, a gente morava no prédio, e na esquina do prédio tinha uma loja, uma conveniência, e eles queriam tomar refrigerante. Eu falei, não, vai lá, pode descer 2 horas da manhã. Os dois pequenos desceram, foram pegar um refrigerante. Imagine se a gente deixa aqui no Brasil, de jeito nenhum. Então, assim, o Japão é muito legal a questão da segurança, do respeito, né, que tem com os mais velhos, né? Os meus filhos adoraram lá, né? Adoraram porque tinha liberdade, era um lugar que você pode ficar à vontade. Essa foi a minha passagem como atleta e como treinador, que aí os dois foram para lá já mais velhos, foram passar as férias do mês de junho, né?
trabalhavam, aí estou de férias. E você vê o quanto não mudou de quando nós tivemos em 96, né, para 2012. Né, a mesma segurança, o mesmo respeito. Né, e uma coisa boa que a gente estava numa região que treme, né, Ricardo? A gente estava em Kansai lá, né? Aqui, eu vou falar, aqui eu gosto de tremer aqui perto aqui. E o meu sogro tá aqui, que ficou preso aqui no Japão. Meu sogro e minha sogra estão aqui, que vieram visitar a gente desde... Era para ter voltado em abril e não conseguiram mais embarcar por causa do Covid aí, dessa pandemia. Estão ficando aqui, aí já... Até eles já estão acostumados. Falando, no primeiro eu queria sair correndo para a rua. Eu falei, não, é assim mesmo, tem que acostumar. Qualquer coisa entra debaixo da mesa também, resolve. Sérgio, mas conta aí de mais situações igual essa situação mesmo de terremoto aí, você vivenciou alguma aí? Não, eu não tive nenhuma situação de terremoto, né? Porque eu morei em Kyoto, né? Kyoto não balançava, morei depois em Osaka também não balançava. Quando eu tive na minha primeira passagem no Japão, o Taifu, né? Nós fomos jogar, agora não lembro a cidade, e o jogo foi cancelado. Porque se eu olhava na janela assim, mas ventava, hein? Mas ventava aqui. Pô, aí eu até lembro, o cara tava com guarda-chuvinha assim, quando eu conto, o nego acha que é mentira minha. O cara tava com guarda-chuva, eu meio que levitando assim, eu falei, porra, ó, uma ventania, o jogo foi cancelado, porque falou que o Taifu ia passar no estádio, aí acabou cancelando o jogo. Foi, assim, uma questão de receio, essa foi a única que eu tive. Fora isso, eu nunca tive nenhum problema de ter trabalhado lá no Japão. É uma história, né, que aí só vê na televisão. Né? Eu vi assim, loco, né, e eu vi essa questão do Taifu, foi algo que impressionou. Em 2012, quando eu estava no Cereço, teve também uma previsão de Taifu, cancelou o treino. Não, Sérgio, não pode ter treino hoje que vai passar o Taifu. Chegamos no clube e voltou todo mundo para casa. E realmente uma ventania absurda e cancelou o treino. Foi essas duas situações. Fora isso, eu nunca vivenciei nada semelhante com o que você, com o que o Richard, esse negócio de assim, de olhar o Lúcio balançando. Eu nunca vi. O meu foi no primeiro dia que eu cheguei, cara. Primeiro dia que eu cheguei, viajei 20 e poucas. Não, aí não queria, não, mas eu falei. Eu tava falando com a minha esposa na época, eu tinha acabado de chegar no hotel. Aí eu falei, ó, cheguei aqui e tal, eu tinha acabado. E recém-deitado na cama, começou a balançar. Eu tava no 15º andar do hotel. Aí começou a balançar a cortina, eu falei pra ela, ó, tá dando terremoto. Ela falou, mentira. Eu falei, olha aqui a cortina fazendo assim, Eu assim também, nesse período, eu fiquei 4, 5 anos e meio, né? Taifu, né, pra quem não sabe, seria como se fosse o tufão, né, que são os ventos muito fortes, né, e passa, tem o epicentro, aí tem em volta, né, e tem velocidades, né, dependendo que pode arrastar, né, carros, tal, então, por isso, e como lá eles têm um sistema, o Japão, ele é pequeno, entre aspas, né, e a tecnologia, né, muitos satélites, então ele demonstra aonde ele vai estar passando, que minuto que hora que é, né, então, esse ponto é diferente do terremoto, né, terremoto não tem como prever, mas o Taifu tem, né, então minimiza muitos acidentes, né, vamos dizer assim. Ô, Richarlison, você já está aí desde o ano passado, né, você já está 1 ano e pouquinho aí, teve o acesso, né, como é que é o assédio do fã aí, em relação ao assédio do fã aqui no Brasil? É muito diferente, né, professor, acho que o senhor conhece o assédio também. Mas para quem não conhece, acha estranho, né? Quando eu fui para o Brasil de férias também, muitos amigos mais próximos e familiares perguntavam e eu falava, não, cara, aqui no Japão é muito tranquilo, o japonês tem vergonha até de pedir para tirar foto, né? É muito, muito diferente, ele tem receio até de chegar perto de você para não te incomodar, assim, a questão de educação, de respeito, como o Sérgio falou, é muito grande, assim, eles até te reconhecem, às vezes cumprimentam, às vezes não, às vezes até pedem para tirar alguma foto. Eu já teve situações até
de vir falar e eu perguntar se queria tirar foto, né? Porque que eles são tão receosos, assim, acham que tá te atrapalhando. Então, a tranquilidade, a qualidade de vida, assim, daqui é impressionante. Eu não conheço nenhum outro lugar até o momento, assim, na minha carreira, de ter uma segurança e uma tranquilidade para sair em qualquer lugar. E ele respeita muito a questão de jogo, né? A gente no Brasil, a gente tá acostumado, pelo menos eu, jogador, tô acostumado, perdemos o jogo, não vou sair para lugar nenhum, pego meu carro, vou para minha casa e fico lá dentro da minha casa, fico bravo lá na minha casa e pronto. Aqui no Japão não existe isso, né? O Japão, o pessoal, ele respeita muito, ele quer que você se entregue, dê seu melhor durante o jogo, mas aí perder o jogo faz parte, né? Às vezes o adversário tá num dia melhor, tem seus méritos de poder vencer, e ele respeita muito isso. Acho que já aconteceu, eu tinha recém, até outra história minha aqui, eu tinha recém, a gente tinha recém ano passado começado a jogar e eu fiquei suspenso de um jogo e nosso time perdeu em casa. E eu lembro que tava frio, era logo em fevereiro, assim, tava frio. E aí o Cristiano que tá aqui bastante tempo, a família dele chegou antes, né? E ele falou, e eu sou muito próximo dele, ele chamou, não, vamos lá dar um passeio com a minha família. Aí eu pensei comigo, falei, pô, cara, mas nós perdemos o jogo ontem. Será que o Cris vai querer sair mesmo, vai querer dar uma volta? Eu falei, pô, mas o cara tá me chamando, o cara tem experiência aqui no Japão, né? Eu falei, vou junto, ele tem mais história aqui no clube, vou. Aí eu fui e, por coincidência, chegamos num parque, assim, um parque grandão, assim, que as crianças brincam. Aqui é muito comum no Japão, né? Tem muito espaço aberto para as crianças brincarem. E aí chegamos lá, o chefe da torcida organizada tava lá, o cara que fica puxando os gritos. Eu falei, caraca, e agora? Aí foi engraçado que a gente chegou lá e ele veio cumprimentar a gente, cumprimentou, né? Desejou boa sorte daquele jeito dele, gambatê. E passou 5 minutos, ele me volta com um saco mais grande, assim, cheio de bala para as crianças, para os filhos do Cris. Aí eu falei, cara, isso aqui é difícil de acontecer no Brasil, viu? Principalmente a gente tinha recém sido rebaixado, né? Teria uma certa obrigação pelo nome do clube, de estar vencendo os jogos, e a gente perdeu um jogo em casa e o chefe da torcida organizada te dá um presente para os seus filhos e não fala nada de futebol. Então é quase que impossível acontecer isso em outro lugar. Aí no Japão, eles pensam no ser humano, né? O respeito ao próximo, né? Isso é o ponto principal. Todo mundo tem a sua profissão, todo mundo tem buscar, né, fazer o seu melhor. Aquilo que eu te falei, né? O que eles cobram é um profissionalismo. Se você trabalhar, treinar com dedicação, ir para o jogo, buscar o seu melhor, o resultado, entre aspas, é lógico, todo mundo quer ganhar. Mas eles respeitam demais o ser humano, né? Sérgio, você vivenciou alguma coisa nesse sentido lá? Na minha saída do Cereço, quando eu saí do Cereço, que eu voltei para o Brasil, né? Que eu saí antes de terminar o meu contrato, porque a gente teve um primeiro semestre muito bom e com isso nós botamos 6 jogadores na seleção, né? 4 na Olímpica japonesa, um na Olímpica coreana, que é o Bogyeon, e o Jinjeon na principal. E isso o time teve um declínio, né? A gente estava em 3º lugar no campeonato J-League. Aí, com a saída desses jogadores, o nosso time foi caindo, nós ficamos perto da zona de rebaixamento. Aí, quando foi em setembro, os meninos voltaram da seleção, aí conseguimos recuperar, mas mesmo assim eu saí. E a coisa impressionante que aconteceu foi o torcedor, né, foram lá no aeroporto para se despedir. Me deram um monte de coisa, choraram. Aí acabei até eu chorando, foi muito emocionante, porque eu sabia que o pessoal gostava de mim, mas não sabia que era tanto. Foi mais de 200 torcedores lá no aeroporto pedindo para eu não ir. Me deram foto, me deram cachecol, me deram um monte de coisa. E chorando, assim, você via que era sentido mesmo. Então isso aí foi o que me impressionou, né, nessa minha do Cereço.
como jogador, não, que eu fiquei muito pouco tempo ali no Kyoto, né? Eu joguei no Kyoto, acho que foi. Eu cheguei lá em maio e foi embora em dezembro, joguei muito pouco. Mas no Cereço foi impressionante, assim, foi algo que eu carrego comigo até hoje. Eu falo com o meu intérprete, que é o Gandhi, né, que está aí no Japão. Eu acho que o Gandhi hoje está no Frontale, se não me engano. E eu falo com ele até hoje, ele fala, e tem um dialeto lá em Osaka, que você fala Maidou Kini, que isso é de Osaka. Aí o Gandhi me ensinou, pá, falei isso daí, torcedor que adora, cara, né? E aí os caras foram lá, mulheres, foram no aeroporto, então foi algo que me impressionou de forma positiva, assim, pelo o tamanho do carinho. E hoje o Gandhi fala até, converso com o Gandhi, o pessoal conversa, fala, cadê todo mundo quer que eu volte, né? Eu acredito que um dia eu deva voltar ainda, inclusive para o Cereço. Essa pergunta que eu ia falar, né? Seu desejo de voltar para o Japão, né? É lógico que você tem essa passagem, assim como eu do Belmar, eu também falo que eu vou trabalhar lá no Japão, né? E isso eu também não tenho dúvida. Em relação a você? Não, eu também. E digo para você, para isso, para o Brasil só vem de férias. E olhe lá, hein? Vou para o Japão, quero encerrar minha carreira lá, não quero voltar nunca mais. Fico lá direto, vou para o Brasil, dar um passeio, e às vezes nem venho para o Brasil, mando o meu povo para lá, minha mãe, meus irmãos, vem aqui fazer uma visita. E nem volto, não, o Japão é especial demais. É um lugar onde eu me identifiquei demais, principalmente como treinador, né? É um lugar espetacular. E eu tive o privilégio de estar numa região, uma região mais tranquila ainda, né, meu? Não tem esse susto que vocês têm aí, que vieram lá, né? O Kashima Antlers, que é um time forte, né? É numa cidade que praticamente não tem nada, tem que ir até Tóquio para poder se divertir. E Osaka é espetacular. Osaka é uma cidade que tem tudo, meu. Então é muito parecido com São Paulo, Osaka. Assim. Onde você vai tem as coisas, né? Tinha o Barbacoa lá, que é uma churrascaria brasileira que tem lá em Osaka. Tem o Universo, né? A Disney está em Tóquio, mas tem o Universo em Osaka. Então, é um lugar onde você pode falar, não, se quiser sair de Osaka, eu não saio, fico aqui. Né? A região, um dia eu tenho a esperança de voltar, quem sabe ficar fazendo um trabalho a longo prazo, há uns 20 anos. Ô, Richard, você chega aí no Japão, né? Hoje você está com 28 anos, né? Eu chego também no Japão com 28 anos, né? E também vejo aí isso que o Sérgio falou. Eu comecei no Belmar, e na época era a segunda divisão, estava começando o profissionalismo, né? Fui lá para 9 meses, era um empréstimo, né? Acabou, se for ruim, volto, tal. 9 meses passa rápido, né? Aí vai o que você está vivenciando hoje, né? Eu vivenciei lá atrás e acabei ficando 5 anos e meio, acabei voltando para uma situação, voltando para o Internacional de Porto Alegre, né? Com 32 anos, era uma coisa vantajosa, mas o Sérgio, o que você está vivenciando, eu vejo em você assim, pelo seu profissionalismo, a sua conduta, que se você tem tudo, você já está adaptado, acredito que a sua esposa também, né, está adaptado, você tem tudo aí para fazer história, uma história bonita, porque o Kashima Reysol é um time de muita tradição aí, né? Minha esposa tá, como você frisou, minha família tá, minha mãe já teve a oportunidade de vir aqui, né? Você já conheceu minha mãe, ela tá sempre presente em todos os lugares, assim, já foi lá no Confiança, na época que a gente trabalhava junto, foi lá no Ceará também, na época que eu jogava, já veio aqui no Japão, então eu tô feliz aqui, cara, no momento, eu cheguei o ano passado, no momento, assim, do clube, que era uma reestruturação, né, se trouxe o professor Nelsinho de novo para o comando, né, que já tem uma história enorme dentro do clube, muito vitorioso dentro do clube. Então foi uma nova reestruturação e aí tudo foi caminhando bem, a gente conseguiu subir, subimos campeões, e agora nesse ano a gente tem o objetivo de estar brigando na parte de cima, né, da tabela. A gente sabe que começou agora, a gente tinha conversado por mensagem e estava num momento complicado aqui dessa volta, a gente veio de 3 derrotas até vencer agora, mas a gente confia muito no trabalho, confia muito no potencial do clube
Aqui eu tô, como o Sérgio falou, aqui também minha cidade é uma cidade maravilhosa, que eu tô a 30, 40 quilômetros de Tóquio. Tem tudo, tem restaurante brasileiro, tem supermercado brasileiro. Então eu estou bem adaptado aqui, estou feliz com o que eu estou fazendo dentro de campo. Então eu espero que essa aí seja uma profecia do senhor aí, que eu possa passar bastante tempo aqui e consolidar cada vez mais durante os jogos aí a minha carreira aqui no Japão. Você ainda sente aí, né, nesse período que você está, que os brasileiros ainda são referências aí dentro da competição? Como treinadores hoje tem poucos, né? Mas você ainda vê que os brasileiros é uma referência e têm decidido aí os jogos pelos times que jogam. Sim. A gente tem brasileiros de muito destaque aqui, né? De uma carreira já consolidada aqui. O próprio Cristiano, que joga comigo aqui, já tem uma carreira consolidada aqui no Japão, né? O ano passado um número básico, se eu não me engano, ele fez 20 gols e deu 19 assistências em 38 jogos. Então é um número absurdo, né? É um número que não é para qualquer atleta. Então a gente vê tanto no meu clube assim, que a gente tem os estrangeiros, e a gente vê também que tem muito estrangeiro fazendo sucesso, principalmente os brasileiros, né? Até pelo estilo de jogo que a gente traz de berço, né? O tal do improviso, de fazer alguma coisa diferente, que talvez o japonês tenha um pouco de receio de fazer, mas que o brasileiro ele erra uma, erra duas, mas na terceira que ele fizer, ele faz o gol e decide o jogo, né? Então tem muitos brasileiros aqui consolidados, os meninos do Yokohama Marinos foram campeão ano passado, né? O Thiago Martins aí da base do Palmeiras foi da seleção do campeonato, o Marco Júnior foi destaque, o Eric chegou depois também foi destaque. Então tem muito brasileiro fazendo carreira aqui e sendo decisivo. Ah, legal. Gente, nós estamos aí com 1h15 já daí da nossa live, né? Vamos estar encerrando, até porque tem um outro, o Luciano, que vai entrar depois da gente. O Luciano é planejador financeiro. Quem quiser já ver aí, ó, acabando a nossa live, quem está com pouco dinheiro aí, ele vai dar algumas dicas aí para a gente, né, nessa parte financeira aí, principalmente nesse momento de pandemia, difícil, né? Podendo se planejar lá na frente. Sérgio, então as suas considerações finais aí, por favor. Obrigado pelo convite, uma satisfação, né? Com você sempre, você sabe disso. E o Richard, saber que o Richard está super bem no Japão, né? E ver que a gente contribuiu um pouquinho para esse crescimento de um atleta que é extremamente profissional. Eu fico muito feliz, é isso que vale a pena. Né, satisfeitíssimo de ter participado, um grande abraço, satisfeito de ter visto o Richard aí, que está super bem, um treinador que a gente conhece bem, que é o Nelsinho, né? O Nelsinho é o mesmo empresário que cuida da minha carreira, cuida do Nelsinho já há muito tempo, que é o Álvaro, né? E o Nelson foi jogador do Juventus quando a gente era infantil e juvenil lá do Juventus. Você manda um abraço para ele, Richard, fala para o Sérgio e o Betinho, manda um abração para ele, que ele é um cara especial para nós. Obrigado aí, valeu. Ô Sérgio, fala suas redes sociais aí, o pessoal tá te acompanhando também. Pode acompanhar no Instagram aí, @oficial Sérgio Soares. O Twitter é Sérgio Soares S, né? E o Facebook Sérgio Soares. Agora estou em tudo quanto é plataforma. Tamo aí. O Sérgio até faz pouco tempo, né? Tava dirigindo a Ferroviária, aí com essa pandemia aí, aquelas coisas do futebol, né? Os caras alegam problemas financeiros, sendo que ele estava fazendo um baita de um trabalho lá na Ferroviária. Mas daqui a pouco, uma nova porta, quem sabe uma porta lá de cima, né? Lá do Japão, do outro lado, né? Apareça e a gente possa estar curtindo de lá. E Charleston, muito obrigado. Por favor, aí as suas considerações. Prazer estar falando, enorme falando com vocês dois aí. Vindo de qualquer um, para mim é uma intimação, não tem como dizer não em qualquer que seja o sentido. São dois caras que eu respeito, tenho admiração não só pela carreira, mas pela pessoa também, né? A gente fala muito do atleta, do profissional de futebol no meio, mas às vezes esquece um pouco da pessoa. Então tá falando com vocês dois é importante, e fico muito feliz em saber que os dois estão bem
E pode ter certeza, como o Sérgio falou, eu tenho um prazer de falar, às vezes, de vocês, que foram dos caras que eu aprendi muito. O Sérgio pegava muito no meu pé para eu posicionar, para eu ter que fechar a linha de passe. E é coisa que a gente que tem que ser cobrado, que a gente aprende e leva não só para a carreira dentro de campo, mas a gente vê como pessoa também, né? Então, eu que agradeço o convite e vou estar aqui no Japão. Espero encontrar vocês por aqui. Beleza. Vou fazer um adendozinho aqui, Beto. Agradecer Pode falar. Agora, porque o Charles está aqui, e agradecer que ele fez. Eu tenho uma sequência de depoimentos no meu Instagram, e o Richard foi uma das pessoas que participou desse depoimento, com você também. Agradecer ele por ter feito o depoimento, disponibilizar o tempo dele para participar. Obrigado, meu filho. Não, que isso. Eu só falo, a gente só fala a verdade, né, professor? A gente tem que falar a verdade. E o que eu falo do senhor e do professor Betinho aí é só a verdade, não é puxação de saco, não. É só a verdade, é de coração, vocês sabem disso. Valeu. Legal, gente. Eu quero mais uma vez agradecer aqui ao Verdão Show, né? O Flávio, nossos amigos lá, o Roberto e a amiga que participaram, o Maurício, a Luzia, o Marcelo, a minha esposa Débora também teve uma participação aí. E aquilo que eu tenho sempre falado, né? A gente, nesse momento de pandemia, né? Nós temos que tomar os cuidados. Isso não tem como não fazer, né? Mesmo ainda há voltas de muitas coisas, mas nós precisamos da higienização, distanciamento, para que a gente não venha correr os riscos, né? E eu vou encerrar aqui para a próxima semana, né? Mostrar aqui aonde eu me encontro nesse momento, né? Na beira da praia, aqui em Pirambu. Nós estamos aqui trabalhando, né? Para disputar o nosso quadrangular final. Dia 25 a gente joga agora contra o Itabaiana, né, brigando pelo bicampeonato. Muito obrigado a todos, uma boa semana e até a próxima segunda-feira com o Betinho, na área com o Betinho. Um abraço, brigadão.